Olá, caríssimos, caríssimas, alunos e alunas, como é que vocês vão? Tudo bom com vocês? Eu sou o professor André Pereira, professor de Sociologia, e vocês estão aqui na sala de Sociologia, caríssimos, caríssimas. Sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula de Sociologia. E nós hoje vamos para o vídeo número 1, referente à primeira aula para o primeiro ano da educação de jovens e adultos, o EJA. Então, é para vocês aqui do Colégio Rui Barbosa. Muitos de vocês já pegaram o seu material na própria escola, outros conseguiram acessar o material digitalizado. Então, portanto, já estamos estudando. Inclusive, eu já estou em contato com vocês via WhatsApp. É só me chamar lá também. Qualquer dúvida, pessoal, lá no WhatsApp, professor André Pereira. E também aqueles que estão na plataforma Teams, que é lá que fica o centro das nossas aulas, vocês acessam todo o material que está disponibilizado lá. E nós já deixamos todo o material disponibilizado lá. Inclusive, nossa aula de hoje, vocês têm aqui este material que vocês acessam lá na plataforma Teams ou mesmo aqui pelo WhatsApp. Lá no WhatsApp, né, nós estamos aqui no YouTube e estamos no Teams. Mas lá pelo WhatsApp você recebe esse material em PDF ou também no Word, no PowerPoint. Tá bom, gente? Beleza? Bom, sejam bem-vindos ao Colégio Rui Barbosa, sejam bem-vindos à sala de Sociologia. Vocês que estão no primeiro ano, estão iniciando agora a discussão a respeito da Sociologia. Então, eu quero dizer a vocês que é um prazer recepcioná-los aqui hoje. Infelizmente, nós não estamos em sala de aula propriamente dita. É uma grande vontade que eu tenho de estar agora com vocês em sala de aula, mas nós estamos vivendo uma situação atípica, que é a crise sanitária causada pela pandemia do novo coronavírus, e é necessário que a gente siga as recomendações de segurança sanitárias para que possamos preservar a nossa saúde, a saúde dos que amamos. Então, infelizmente, nós não estamos ao vivo, tete a tete, mas em breve estaremos juntos novamente. E vocês que estão chegando agora já têm a oportunidade de me conhecer de uma maneira ou de outra. Então, pelo menos por aqui, por essa tela que nos divide, nós temos condições de nos conhecermos. Então, vivemos num momento em que a tecnologia das comunicações possibilita que, de uma maneira ou de outra, a gente se encontre virtualmente. Neste momento, aqueles que têm condições de acessar ao site Microsoft Teams já estão tendo aula comigo e nós estamos conversando ao vivo. Mas se você está assistindo no YouTube, em outro momento, esta aula, tendo alguma dúvida, você pode tirá-la comigo pelo WhatsApp, me chamando lá no WhatsApp. Beleza? Então, vamos ao que interessa, porque hoje o nosso papo aqui é Sociologia. E esse material que você está vendo aí agora na tela, também está disponível, caríssimos, caríssimas, lá no site do Microsoft Teams. Está disponível o material para vocês lá. É só acessarem e baixarem o material. Qualquer coisa também, se tiverem alguma dificuldade de acessarem esse material virtual, vocês podem conversar com a escola. Nós iremos buscar a melhor saída para que você tenha esse material em mãos. E este material aqui é um material específico para a educação de jovens e adultos do Colégio Rui
Barbosa. E o tema de hoje é: a sociologia é a ciência das relações sociais. Então, hoje nós vamos fazer uma introdução à sociologia. Eu sei que muitos de vocês aqui ainda não tiveram aulas de sociologia e muito provavelmente já ouviram falar do assunto, já ouviram falar que existe essa ciência chamada sociologia, porque você muito provavelmente já pode ter ouvido falar disso nas aulas de história, nas aulas de geografia. Em algum momento você pode ter ouvido falar a respeito da sociologia. Mas ainda você não teve ainda um professor específico de sociologia como está tendo agora, uma aula específica de sociologia. Portanto, seja muito bem-vindo à disciplina. Eu sou André Pereira, formado em Ciências Sociais. Então, portanto, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que são as ciências sociais e onde a sociologia se enquadra aí neste campo chamado ciências sociais, dentro ainda de um outro campo chamado ciências humanas, que vocês conhecem muito bem, porque vocês estão acessando as apostilas, e nas apostilas vocês veem lá que é dividido em grandes áreas, né? Tem a área das ciências humanas, a área das ciências exatas, das ciências biológicas, e assim vai. Então, inicialmente, eu digo a vocês que a sociologia se enquadra nesta categoria que nós chamamos de ciências humanas e também se enquadra numa categoria que nós chamamos de ciências sociais. Professor, muita coisa, tá confuso. Vamos pensar o seguinte, pessoal, enquanto a gente tem aquelas ciências exatas, como por exemplo a física, a química, você tem uma outra área que não estuda os fenômenos lá da natureza, mas estudam os fenômenos aqui da nossa vida humana. Opa, ciências humanas. E também há uma área de estudos que se conecta e está ligada às ciências humanas, chamada ciências sociais, que vai se preocupar com o estudo daquilo que acontece quando os indivíduos compartilham o mesmo espaço-tempo. Não o mesmo corpo no mesmo lugar no espaço, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, isso é uma lei da física. Mas nós estamos aqui dividindo, no caso, quem estivesse comigo dentro de uma sala de aula estaria dividindo ali aquele espaço da sala de aula no mesmo tempo. Então, as ciências sociais se preocupam em estudar essa relação que se estabelece entre dois ou mais indivíduos. Então, dois ou mais indivíduos começam a se relacionar no espaço e no tempo. E a partir desta relação nós temos o surgimento dessa nossa vida coletiva, pessoal. É isto que é importante a gente guardar agora, ok? Então, a sociologia é uma ciência humana porque ela estuda o universo dos seres humanos, a vida humana, e é uma ciência social porque esta vida humana ela ocorre de uma maneira muito específica, que é a vida entre os seres humanos. Ela é muito complexa. E esta relação entre dois ou mais indivíduos cria isto tudo que nós chamamos de sociedade. A nossa cultura,
as nossas artes, o nosso idioma, a nossa culinária, a nossa história. Portanto, a vida em comum, a vida junto aos demais, ela é muito importante de ser analisada. E lembrando que os seres humanos são seres que não vivem isolados. Embora alguns de nós prefiram a vida isolados, vocês estão vendo muito bem agora como é difícil viver longe uns dos outros. Como é difícil não poder abraçar as pessoas amadas. Vocês estão vendo muito bem a dificuldade que nós estamos passando. Então vamos lá. Vamos aqui para nossa tela, porque essa aulinha ela é uma aula não muito longa e já é uma introdução para vocês terem uma ideia geral do que se trata este assunto sociologia. Como eu disse, uma ciência humana, uma ciência social, lida com a vida humana, e esta vida humana ela é necessariamente social, ou seja, os indivíduos eles vivem juntos. Vamos ver algumas características então dessa sociologia e por que que ela existe. É uma ciência. Mas antes, caríssimos, caríssimas, eu gostaria de lembrar vocês que todas as palavras têm uma história. Assim como você, assim como eu, todas as palavras possuem uma história, possuem uma identidade e um passado. Exatamente. O português, esse idioma que nós utilizamos para nos comunicarmos, é um dos idiomas mais recentes da humanidade, ou seja, de todos os idiomas que são falados no mundo todo, um dos últimos a serem desenvolvidos foi o português. E é uma língua, um idioma que pega palavras emprestadas de vários outros idiomas para construir as suas palavras. Olha que interessante. Professor, e quem estuda isso? É a sociologia que estuda a formação das palavras? Aí você está falando de como é que as palavras são formadas. Não, mas é interessante a gente saber algumas coisas, pessoal, para a gente começar a estudar a sociologia. Primeiro você tem que olhar a palavra sociologia, o que significa isso? Aí você vai procurar quem conhece o assunto. Então a ciência que estuda a origem das palavras, o desenvolvimento das palavras, que estuda o uso das palavras e as transformações que as palavras vão sofrendo ao longo do tempo, esta ciência chama-se etimologia. Etimologia. A etimologia, você não precisa guardar isso agora. Estudando a palavra sociologia, chegou à seguinte conclusão. Sócio vem do latim, que significa sociedade. Vamos olhar lá a palavrinha. Sócio significa sociedade, vem do latim, e logia vem do grego, vem de logos, que significa conhecimento, que a gente pode traduzir por estudo. Então, sociologia poderia ser estudo da sociedade. Estudo da sociedade. Sociologia. Sociologia. Etimologicamente falando, sociologia significa estudo da sociedade. Beleza? Então nós já começamos aí observando o significado da palavra, pessoal. Tá joia? Agora nós vamos ver da onde que vem toda essa história. Hoje a nossa aula é uma aula introdutória. Portanto, vocês podem ver aí que nós temos introdução, sociologia para quê? Então, por que nós estamos aqui agora estudando este negócio? Por que você está tendo agora que me ver aqui falando a respeito deste assunto? Você poderia muito bem agora
estar gastando seus dados móveis assistindo uma coisa muito mais interessante, não? Mas você está aí se dedicando aos estudos, parabéns. Eu fico muito feliz de você estar aqui agora assistindo essa aula. Isso me deixa muito feliz, porque significa que você, mesmo com toda essa dificuldade que estamos passando agora, está se esforçando para continuar os estudos e não deixar que uma situação dessa, que nós não esperávamos, ela limite a sua possibilidade de estudos, ok? Então, vamos superar essa situação. Então, pessoal, olha lá. Nós não vivemos sozinhos. Acabei de dizer para vocês. Nós temos uma necessidade tremenda do contato humano, do contato com o outro. E, poxa, que interessante, né? Mas ao mesmo tempo você pode pensar assim, professor, olha só, a gente depende uns dos outros, né? Dependemos, né? Porque você plantou a comida que está comendo hoje, fez a roupa que você está vestindo hoje, construiu a casa que você está morando com suas próprias mãos, você construiu o celular que você está provavelmente segurando agora, ou o notebook que você está acessando, que te auxilia a acessar este vídeo agora, você desenvolveu toda esta tecnologia digital e de internet para que a gente pudesse gravar no ambiente digital todas essas imagens, esses sons e transmitir via internet, e inclusive todo esse sistema que mantém a internet funcionando 24 horas por dia, porque embora falhe no nosso celular muitas vezes, falhe no nosso Wi-Fi, notebook, o sistema ele está funcionando. Nós não somos autossuficientes. Nós, enquanto indivíduos, temos uma grande dependência uns dos outros, porque cada um de nós precisa, de uma certa maneira, depende, de uma certa maneira, daquilo que o outro faz, produz. Eu não produzo a comida, eu não produzo a roupa, nem o teto, nem os equipamentos, nem as coisas que eu utilizo aqui, porque o meu trabalho essencialmente é a conversa, o meu trabalho essencialmente são os papéis, são os documentos digitais, são os livros, e dependo de todas as outras pessoas que produzem tudo isso aqui que eu necessito para viver e existir no meu dia a dia. Dependo de você, do seu trabalho, assim como você depende de mim agora nesse momento. Então é interessante a gente ver que não vivemos sozinhos, somos dependentes uns dos outros e, de uma certa maneira, cada um faz a sua parte. E aí você diz assim, beleza, professor, a gente depende uns dos outros, vivemos juntos, somos seres gregários, essa é a grande palavrinha-chave, somos seres gregários, ou seja, vivemos em grupos. Mas há tanta briga, há guerras, disputas jurídicas, políticas, militares, confrontos e desencontros pequenos, familiares e gigantescos entre nações. Como isso? Aí eu te digo que é uma característica da nossa sociedade. Ao mesmo tempo em que nós dependemos uns dos outros, sentimos o impulso de nos juntarmos, de trocarmos afeto, mas também há um movimento de repulsa. Mas lembre-se, esse movimento de repulsa nunca é o suficiente para desagregar tudo, certo? Porque há forças, há elementos que possuem uma força muito maior de agregação, e nós vamos discutir sobre isso.
Poxa, que interessante, tá aí mais uma vez porque que nós estamos aqui justamente para pensarmos a respeito disso. Espero que não esteja ficando muito difícil para vocês, hein? Porque aqui nós estamos falando primeiramente a palavrinha sociologia, sociedade, logia, estudo da sociedade, beleza. Depois tem uma pegadinha mais para frente, nós vamos discutir sobre isso. E agora a gente está vendo que, pô, a gente depende uns dos outros, nós não vivemos sozinhos e para que eu possa sobreviver, o outro tem que estar fazendo a parte dele. Então, peraí, né? É importante eu compreender como que isso funciona. Inclusive para mim poder entender melhor essa realidade, saber onde que eu estou dentro disso tudo e saber o que que eu posso fazer para melhorar, o que que eu posso fazer para amenizar o problema, como que eu posso agir nessa sociedade tão complexa e difícil, exercer a minha cidadania. Depois nós vamos falar sobre isso, mas vamos correr aqui porque o nosso tempo já está bem adiantado, a nossa aula de no máximo 25 minutos aqui, pessoal. E que interessante, somos seres de duplo caráter, ou seja, somos ao mesmo tempo indivíduos, somos unidades, somos indivíduos, mas ao mesmo tempo nós somos uma coletividade. Eu aqui, estou sozinho aqui dentro desse quarto e vários alunos estão me assistindo agora. Então, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, eu, enquanto a referência, o observador, sou o indivíduo, o André, que tem uma história particular, que eu sei aqui, toda a minha história, todas as questões que fazem parte da minha vida e que me fazem ser o que sou. E depois tem todo o resto, a sociedade. Ou seja, você está aí neste grupo, neste coletivo que eu vejo aqui na minha frente agora. Todos aí. Por outro lado, se você agora aí, sentadinho no seu sofá, sentado numa mesa, estudando, vendo o seu celular agora, nesse momento, o seu notebook, você tem a sua história, possui as suas referências, tem suas características próprias, sua singularidade, a sua marca individual. Você é o indivíduo agora, olha só, você fazia parte desse coletivo, mas agora você é o indivíduo. E eu estou aqui, junto a todos os demais colegas seus, estamos aqui, neste outro lado. Eu agora já não sou mais aquela individualidade, sou parte do coletivo. Isso vai ser muito interessante para a gente, num próximo passo, falar sobre outras coisas relacionadas à sociologia. Beleza? Sacaram esta situação? Nós somos seres de duplo caráter. Ao mesmo tempo em que eu sou indivíduo, eu faço parte da cidade de Alta Floresta. Dentro de uma estatística, eu estou lá naquela estatística. Quantos habitantes nós temos em Alta Floresta, né? Então eu sou um número lá. Por outro lado, eu sou o André, que tenho a minha própria história, a minha identidade pessoal. Então, sou indivíduo e sou coletivo. E aí a gente estava falando, né, pessoal? São tantas as regras de convívio para que essa sociedade exista. Eu disse a vocês que ela é complexa. As nossas relações são complexas. Viver junto com os demais não é uma tarefa fácil e a existência da sociedade, ela passa por processos muito complexos que nos fazem pensar quais as leis que regem a nossa vida em coletivo. Ou seja, vocês já pararam para perceber que existem milhares de pequenas regrinhas de comportamento, boa tarde, bom dia, boa noite, os gestos que a gente faz, gestos agressivos, gestos não tão agressivos, tudo isso passam por determinadas regras que nós aprendemos, absorvemos e jogamos dentro desse jogo, utilizando-se dessas regras. Como é que funcionam essas regras? O que é o permanente, aquilo que se repete na sociedade? Quer uma coisa que se repete na sociedade como exemplo? A família, por exemplo, pode haver uma discussão sobre o conceito de família, que família pode ser assim ou assado, mas
esta instituição, onde os laços, muitas vezes consanguíneos, são marcantes e os afetivos são também muito intensos, a relação de fidelidade, de solidariedade dentro desses grupos que são celulares na sociedade, ou seja, são pequenininhos, né, na sociedade. As famílias são famílias, né, perto do contexto social, são grupos menores, né? E esse arranjo social, nuclear, básico da sociedade, a família, pô, existe desde que gente é gente. Lógico que nós vamos ver essa ideia de que gente é gente passa por uma complexa reflexão. Então tudo tem uma história também, tudo tem um começo, mas nós podemos dizer que este é um fenômeno da sociedade que se repete ao longo da história e em vários lugares diferentes, né? Então, resumindo, pessoal, vocês viram que a gente estuda o quê? Através da sociologia. É uma ciência que estuda o quê? A relação entre os indivíduos. Opa, que legal! Daqui a pouco nós vamos ver que a palavrinha sociologia significa estudo da sociedade. E essa sociedade é formada pelo quê? Pelas pessoas, mas não cada um num canto. A sociedade é formada pelas pessoas, umas se relacionando com as outras. E isso vai ser muito importante para que nós possamos avançar nos nossos estudos. E para terminarmos, olha só essa imagem do Alfred Whitehead, que é um sociólogo. Ele diz assim que a sociologia é como se a gente pudesse analisar o bosque e as árvores ao mesmo tempo. Olha que interessante, ou seja, as árvores ali individualmente, né, são os indivíduos, as pessoas, e o bosque seria aquele conjunto de árvores. É diferente de analisar só o indivíduo, né? É diferente de analisar a árvore. A árvore tem lá o tronco, as folhas e tudo mais, eu analiso isso. E quando eu analiso o bosque já é um tipo de ecossistema, né? Há uma relação ali em que afeta a natureza, os animais que estão ali e tudo mais está envolvido quando você tem, né, não só uma árvore, mas um conjunto vegetal ali, aí já modifica a situação, né? Porque a relação entre aqueles elementos todos vai produzir uma realidade que é o bosque. No caso, nós seres humanos, em relações uns com os outros, produzimos o que nós chamamos de sociedade. Portanto, é isso. Caríssimos, caríssimas, olha aí, não vivemos sozinhos, somos dependentes uns dos outros, cada qual faz sua parte, somos seres de duplo caráter, individual e coletivo. A gente quer saber quais são as leis que regem a vida em coletivo, ou seja, aquilo que é permanente, que se repete, para a gente poder entender as coisas. É uma ciência que estuda as relações entre os indivíduos, e o Alfred Whitehead, ele diz assim, o bosque e as árvores ao mesmo tempo seria como se a gente estivesse fazendo sociologia, olhando as pessoas e essas pessoas em conjunto. Isso foi um resumão para vocês e nós vamos voltar na próxima aula, agora já começando a utilizar uma linguagem um pouquinho mais científica e sociológica e dando algumas dicas para vocês aí do que vocês podem encarar em alguns testes, ok? Depois eu vou passar uma atividade para vocês. Primeiro, eu quero que vocês façam uma leitura do material e reflitam um pouco sobre a importância da sociologia. Mas assista o próximo vídeo, que no próximo vídeo tem uma atividade especial para você, caríssimo, caríssima aluna, aqui do nosso colégio queridíssimo Rui Barbosa. Eu, André Pereira, fico por aqui. Até logo, meus queridíssimos, queridíssimas alunos e alunas.